O próximo problema que eu queria mencionar para vocês é o problema da equação de Laplace. A equação de Laplace também é uma coisa bastante simples e por este método, né? Quando a gente considera, obviamente, os casos realmente simples. E a gente vê que esse estudo, né, da equação, quando ela independe do tempo, ela aparece em funções de potenciais elétricos, né, em campos eletrostáticos, a função potencial gravitacional também aparece. Então, tem várias circunstâncias onde aparece a equação de Laplace, né? Então, eu vou passar novamente explorando mais um método de separação de variáveis para este terceiro tipo de equação, que é a equação de Laplace. Como está sempre, vamos dizer, ligada, né? Ela também é conhecida como equações do potencial, porque ou é o potencial gravitacional, potencial elétrico, etc. E é definida da seguinte forma: por exemplo, se nós considerarmos a equação U em duas dimensões, U de xx mais U de y igual a zero. Isso daqui eu chamo do Laplaciano de U. Também a mesma notação, se vê esta notação também para o Laplaciano. São duas notações equivalentes, né? Então, nós temos esta em duas dimensões. Podemos fazer esse mesmo estudo em três dimensões. E aqui vocês veem uma semelhança com a equação, por exemplo, que nós vimos que é a equação do calor. Na equação do calor, nós vimos esta equação. Então, na realidade, o estado estacionário da equação do calor cai numa equação de Laplace. Então, no caso, por exemplo, de dimensão 1, não é? Eu não tenho a dependência no tempo, então eu fico com uma equação bastante simples, ou seja, a equação U de x igual a zero, né? Que eu posso, suponha aqui, só para fazer algo interessante, que eu tenho uma temperatura aqui numa extremidade, né? U de zero igual a T1 e U de L igual a T2, por exemplo, né? E eu vejo que, integrando isto duas vezes, eu tenho uma U de x igual a uma reta, né? AX mais B. E que, se eu coloco U de zero, eu vejo que U de zero é B, que é igual a T1. E depois eu sei que U de L é igual a T2 e é A vezes L mais T1 igual a T2, tá certo? Então, eu estou simplesmente substituindo os dados de contorno, estudar esse estado estacionário da equação do calor. E é interessante observar que daqui nós tiramos o valor de A, que é T2 menos T1 sobre L, tá certo? Então, eu sei que A é T2 menos T1 sobre L, e, portanto, a minha função é dada por
T2 menos T1 sobre LX mais T1. Então, o que acontece? Eu vejo que é natural esperar que a distribuição da temperatura seja para um tempo muito grande, né, num estado já mais estacionário de equilíbrio, seja justamente dado por retas. É natural esperar isso numa barra, né, de comprimento L. Então, essas soluções, na realidade, dessas funções, as soluções dessas equações de Laplace também são conhecidas como funções harmônicas. Então, daqui vai muita coisa. Mas, enfim, o que nós gostaríamos de fazer não é nem tanto estudar este problema, esse aqui é uma motivação, e sim estudar o problema da equação de Laplace num bidimensional. Portanto, vamos pegar um domínio bastante simples, que é um retângulo. Então, eu vou estudar, usando o método de separação de variáveis, esta equação, o mesmo método, num retângulo. Tá? Então, vamos ver como que isso fica. Então, a equação que nós vamos tratar é esta, u de x mais u de y igual a zero. Eu gostaria de trabalhar aqui ao longo desse retângulo. Notem como não há uma dependência no tempo, nós não temos condições iniciais. Mas, no entanto, para poder resolver o problema, eu preciso de condições de contorno. Então, eu vou escolher para A e B aqui. Então, esta U de X, aqui eu vou escolher U de X zero, né? Aqui U de AY, aqui U de XB, e aqui eu preciso de dados para U de 0Y. Ok? Então, eu quero dados ao longo da fronteira deste domínio, onde eu vou estudar esta equação. Ok? Então, vamos escolher várias homogêneas, aqui 0, e esta não homogênea, um f de x. Tá certo? E agora, supor que esta solução deste problema possa ser escrito como x de x, y de y, separar as variáveis. O que a gente faz? Deriva e substitui dentro da equação. É a mesma ideia. Então, vejam, quando eu derivo para encontrar u de x, eu tenho x duas linhas de x, y de y, mais x de x, y, duas linhas de y, igual a zero. Ou seja, aqui eu posso colocar x... Bom, vamos estudar as condições de contorno agora. Então, as homogêneas sempre são as que nós trabalhamos primeiro, com as condições homogêneas, né? Então, u de 0, y, quem que é? É x de 0, y de y. Se isso precisa ser 0, eu sei que x de 0 é que tem que ser 0. A próxima condição é u de xb. U de xb é x de x, y de b, igual a 0.
O x de x não pode ser zero, portanto, é o y de b que tem que ser zero. E a última condição homogênea é y de x0, u de x0. U de x0, que é x de x, y de zero, igual a zero, o que implica que y de zero é zero. Então, vejam, eu estou com estas condições aqui. E eu tenho duas condições em y. O que eu quero fazer? Eu quero aproveitar todo o meu trabalho que eu fiz para esta equação. Não é? Esta equação é exatamente a que eu vou conseguir com y de zero e y de b igual a zero. Por quê? Porque eu já tenho os autovalores, as autofunções, já calculei tudo, não vou ter que fazer tudo novamente. Então, vamos tentar obter esta equação ali. Tá certo? Então, vamos ver o que nós temos. Nós temos aqui x, duas linhas de x, y de y igual a x de x, y, duas linhas de y. Okay? Então, eu tenho menos, né? Portanto, eu tenho x, duas linhas de x, igual a, dividido por x de x, igual a menos y de duas linhas de y de y. Ok? Bom, então eu gostaria que isso fosse igual, para conseguir aquela equação igual a lambda, né? Agora eu faço igual a lambda, porque, bom, eu pus o menos aí. Daqui desta equação eu tenho menos y, duas linhas, menos lambda y de y igual a zero. Mas aí eu posso passar mais. Tá certo? Multiplicando por menos. E, portanto, esta equação com os dados de contorno é exatamente a equação que eu já sei resolver. Aqui é y, duas linhas de y. Então, esta daqui, ó, é exatamente esta daqui. É a mesma equação, só L é B, né? Então, eu já tenho as soluções desta. Quem são as soluções dessa equação? Nós sabemos que nós encontramos as seguintes soluções. O lambda, nós já sabemos que é n ao quadrado, π ao quadrado, b ao quadrado agora, né, que é nossa extremidade ali é b. E, portanto, as soluções yn de y são dadas por... Posso colocar uma constante qualquer, mas as funções são seno de n π x sobre y, perdão, sobre b. Tá? Então, esse problema está resolvido, é o problema que nós já tínhamos feito anteriormente. Bom, mas fora esta equação, nós temos esta. Então, parte 2, aqui as coisas mudam um pouco. Parte 2 é resolver x, duas linhas,
menos lambda x de x igual a zero. Só que eu sei que esse lambda, eu já calculei aqui. Ok? Então, eu sei que isto é xn, duas linhas de x. Eu vou substituir os lambdas. N ao quadrado, π ao quadrado, b ao quadrado. Xn de x igual a zero. Quando eu resolvo isto daqui, equação característica, eu tenho raízes distintas reais. Que raízes são essas? R igual a mais ou menos nπ vezes b. Tá certo? Portanto, são exponenciais. E elevado a uma raiz, E elevado a outra. Como essas raízes são diferem apenas pelo sinal, nós podemos escrever, nós já vimos isso na aula passada, como cosseno hiperbólico e seno hiperbólico. Então, eu escrevo esta solução como dn cosseno hiperbólico de nπx sobre b mais en seno hiperbólico de nπx sobre b. Ok? Bom, então essa é a solução. Vem imediatamente daqui, nós já vimos essa solução aparecendo no problema do calor, só que não produzia solução para os lambdas, né? E agora nós temos este dado de contorno, x de zero igual a zero. Então, eu coloco xn de zero igual a zero. Então, isto é zero, isto é dn cosseno hiperbólico do zero mais en seno hiperbólico do zero. O cosseno hiperbólico do zero é 1, o seno hiperbólico do zero é zero, portanto, dn que é zero. Então, na minha solução, isso daqui não aparece. Então, concluindo a solução deste problema, nós vemos que a u de x, y, vai ser a soma dessas soluções fundamentais, de n igual a 1 até infinito. Vamos colocar aqui um Cn. Nós já vimos ali seno de nπ yb. E agora vimos que aqui nós temos um seno hiperbólico de nπx sobre b. Tá certo? Então, esta solução. E agora, o que falta neste problema? É a solução U de AY igual a f de x, que é a solução não homogênea, que é substituída aqui. U de AY, quem que é? Somatório de n igual a 1 até infinito, Cn, e eu vou substituir x igual a A. Este é o valor de x. Então, eu tenho um número para cada n, seno hiperbólico de n π vezes A sobre B. E sobrou o seno de n π y sobre B. E eu quero igualar isso a f de x. Bom, o que eu faço? Eu substituo aqui por f extensão ímpar. Extensão ímpar de período quanto? 2b. Né? De período 2b. E, portanto, este coeficiente agora será o coeficiente de Fourier para esta série. É tudo que é constante. Então, daqui nós vemos que Cn, seno hiperbólico
de nπ a sobre b é igual ao coeficiente de Fourier, 1 sobre b. Novamente, como é extensão ímpar, eu já posso colocar 2 sobre b, integral de 0 a b, f de x, seno de nπ y, f de x, não, f de... Ai, perdão, gente, aqui não é f de x, aqui é f de y, está variando com y, tá? Ok? F de y. Então, a condição aqui é f de y. Então, f extensão ímpar em y. Ok. Então, aqui o Cn, portanto, eu divido por este número e encontro os coeficientes Cn. Isto nada mais é do que um número para cada n. E daí nós temos a solução com o valor de Cn para o problema de Laplace num retângulo. Tá certo? Isso é só para vocês terem um gostinho. É obviamente que esses problemas podem se complicar bastante, não é? Muitas vezes se pode imaginar, né, que nós temos o problema de Laplace para uma membrana, né, onde tem uma força exercida em cada ponto. Então, aí já não temos o Laplaciano igual a zero, mas o Laplaciano igual a uma certa função, né? E certas condições na fronteira, essas condições, como nós vimos, podem ser de Dirichlet, pode ser de Neumann, e aí a coisa vai enriquecendo e, lógico, que vai dificultando também. Então, é um convite para aqueles interessados nesta área, é uma área ampla e muito ativa na matemática, equações parciais, e isso daqui é só a pontinha do iceberg, né? Bem pouquinho, só para motivar. E as soluções são soluções, vejam, esta solução, olha a dificuldade da solução em 2 dimensões comparada com a solução em uma dimensão, que são retas. Olha que as soluções em 2 dimensões são muito mais complexas, mas também entram dentro dessa classe de funções harmônicas.